Jesus aprendeu muito por meio dos sofrimentos que ele passou. E eu vejo também muitas das vezes como a gente está debaixo da mão de Deus. Então a gente está aqui. E muitas das vezes quando veio um castigo, não foi porque Deus está ali propriamente nos castigando, mas é como se a gente saísse desse lugar ali de proteção de Deus e dali nessa vulnerabilidade. E o inimigo, ele pode ali nos atingir e nos ferir. Não propriamente o Deus que está ali nos fazendo mal, mas nós que saímos debaixo dessa proteção de Deus. Olá, meus queridos amigos e irmãos, mais um podcast bíblico começando. E que bom que você está aqui. Vamos aprender mais da palavra de Deus, ouvir a voz do nosso Pai, conhecer um pouquinho mais sobre o coração de Deus. É um verdadeiro privilégio a gente ter acesso às Escrituras e poder aprender a cada dia mais com Ele, nosso grande professor, né? E que bom que você está aqui. Fica ligadinho até o final desse programa, porque é bênção do início ao fim. E já prepara sua Bíblia Sagrada, porque Deus se revela conosco, Ele fala conosco por meio da sua palavra. Deixe aberta. Em Oséias, no capítulo 6, veremos aqui uma continuação no capítulo 4, é o mesmo título, né? E veremos aqui sobre Israel e Judá sendo ameaçados com castigo por conta de sua impiedade, veremos a ignorância e a malícia do povo. E também aqui no título do capítulo 5 nós temos: os príncipes e sacerdotes são repreendidos e exortados ao arrependimento. E o capítulo 6, que é o capítulo de hoje, é uma continuação. É sempre importante, né? Por mais que a Bíblia seja separada em capítulos, antes era lida por completo, né? Que a gente faz essa divisão para ficar mais fácil, a gente conseguir absorver melhor, e hoje é o capítulo 6. Então não podemos ignorar todo o contexto. Aqui tem uma mensagem específica, mas está dentro de todo um cenário, como a gente já temos estudado aqui no podcast bíblico, tá bom? E é claro que eu não estou aqui sozinha para fazer esse podcast. A gente tem que conversar, bater um papo santo, né? Que é conversar da palavra e a gente aqui ser edificado. A gente vai falando, mas aprendemos muito. E os convidados de hoje são mais do que especiais, são até meus padrinhos de casamento. Que alegria! Começo apresentando ela, Yasmin Hitson. Seja muito bem-vinda ao podcast. Obrigada, Ju. É um prazer estar aqui. Nossa, estava muito ansiosa por estar aqui nesse momento, por compartilhar da palavra de Deus, e eu tenho certeza que vai ser um tempo maravilhoso. Isso aí vai ser uma bênção, já está sendo e vai continuar até o final desse programa. E o marido dela, né? Não podia trazer ela sem estar acompanhada do marido. Que honra para todos nós aqui. Dave Almeida, seja muito bem-vindo. Obrigado, Júlia, que esse programa possa abençoar muitas vidas aí com a palavra de Deus. Amém, eu creio. A palavra sempre vem para abençoar, vem para trazer crescimento para nós. E olha que é casal, tanto que estão combinando. Olha só, isso aí é prova de sintonia, de conexão, casal que anda combinadinho, né? Sempre. Chega perto da gente, sempre. Porque ela pede, né? Sempre que dá. Aí eu falei, eu vou de azul. Ela, então também vou de azul. Eu não posso falar muito porque eu sou exatamente assim. Mas olha, mantendo aqui a tradição, né, até para quem está assistindo, e busca sempre aprender mais da palavra e buscar conselhos na área de relacionamentos, claro, debaixo da luz da Bíblia Sagrada. Já que estamos recebendo um casal, eu vou pedir uma dica aqui dos casados, segundo a experiência, segundo o que eles ouviram e ajudou eles, ou que eles gostariam de ter ouvido, não sei. Vou começar com o Davidson. Que conselho você daria para os casados, solteiros, enfim? Primeiramente, sempre permaneçam na presença de Deus, escolham estar na presença de Deus, e que todo direcionamento e decisão sejam baseados na palavra de Deus realmente. Que você observe que a pessoa que você está interessada ali, que você está namorando, que você está prestes a noivar ou casar, tenha virtudes de Deus, virtudes do que é ser uma pessoa espiritual, uma pessoa de Deus, e que realmente seja compatível com você, com as suas vivências, com as suas atitudes também. Eu acho que isso é o mais importante. Foi que ajudou muito a gente, é que a gente sempre se completou muito, né, nesses detalhes. Isso faz toda a diferença, eu acho, que no casal. E caminha para uma mesma direção. A palavra fala, né? Andarão dois juntos, não estiverem de acordo. Então, quando você dá as mãos para alguém, é para caminhar no mesmo sentido. Que se for para sentidos opostos, não vai dar certo. Um vai puxar para um lado, o outro para o outro, não vai dar certo. Uma hora arrebenta. Ótimo conselho. Exato, uma hora arrebenta. Mas o cordão de 3 dobras, né? Aquele que ainda tem Cristo no meio, poxa,
família, aí não se quebra tão facilmente. E Yasmin, que conselho que você dá para os jovens, né? Solteiros, casados, enfim, deixa Deus te usar. Já que ele deu, então, para os solteiros, eu vou dar para os casados, né? Tem um versículo que eu gosto muito que diz que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. A gente traz muito esse versículo, claro, para a presença de Deus, mas trazendo ele para o âmbito do relacionamento, a iniquidade, tudo aquilo que eu já sei que é pecado, mas eu insisto em fazer, são as práticas contrárias à palavra de Deus. E dentro de uma relação, a gente pode trazer para o conceito de aquilo que, de repente, um ou outro ali do casal sabe que fere o outro e continua fazendo. Então, o aumento dessas iniquidades, dessas práticas que ferem o outro, vai fazendo com que o amor se esfrie. Mas o lado bom é que o amor ele pode retornar, como diz na Bíblia, né? Voltando às primeiras obras. Então, se você está passando por esse momento, você é casado, você é a pessoa, né, que está fazendo essas iniquidades, ou você é o oposto, que você possa voltar àquelas primeiras obras. Aqueles momentos, né, da paixão, quando você ali fazia de tudo pra conquistar a pessoa, né? Porque às vezes as pessoas deixam, acho que a conquista é só naquele primeiro momento. E não, a conquista no casamento é diária, no noivado. Então, se o amor se esfriou, já sabe, volta ali aquelas primeiras práticas, para de fazer aquelas coisas que tá ferindo muito o outro, e eu acho que vai dar certo. É isso que a gente faz, né? A gente conversa, a gente se realinha, e é bom ambos estarem abertos e flexíveis para isso. Exatamente, perfeito. Excelente conselho. Até porque o amor não vai acabar, o amor ele não falha, né? O amor tudo suporta, mas o que pode estar acontecendo é isso, o amor está esfriando. Então vamos reacender mais uma vez, e é com isso, é no dia a dia, é no comportamento, é conhecendo aquilo que fere o outro, e até combinando com o livro que nós estamos lendo, isso é perfeito, né? Porque nós vamos ver aqui o povo ferindo o coração de Deus, a igreja ferindo o coração do noivo. Então nós vemos Oséias como esse relacionamento do povo com Deus, simbolizado no casamento de Oséias e Gomer. Você está acompanhando, você sabe que não é nenhuma novidade, né? E para a gente começar esse estudo, que eu estou amando, acho que você de casa também, vamos convidar ele, o Espírito Santo, ele que é o autor da Bíblia Sagrada, e ele vai estar do nosso lado, dando a interpretação correta. Olha que privilégio, né? E a bênção hoje eu vou pedir para o Dave, pode ser? Amém. Amém, oremos. Senhor Jesus, diante da sua presença, Pai, te agradecemos a oportunidade de estarmos aqui hoje reunidos, Deus. Como sua palavra diz, onde 2 ou mais estão reunidos, a sua presença se faz ali naquele lugar, Jesus. Então, Espírito Santo, que o Senhor possa nos capacitar no dia de hoje, Pai. Através da sua palavra, venhamos levar a sua mensagem para o seu povo, Pai. Que o seu povo não venha perecer por falta de conhecimento, mas que eles venham, Pai, conhecer a sua palavra através desse programa. E que o Senhor e a sua presença, o Espírito Santo, os encham onde eles estiverem nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Obrigada, Dave. E agora sim a gente pode começar. Você já abriu a sua Bíblia em Oséias. O capítulo de hoje é o capítulo 6 e vamos começar do início. O versículo 1 vai dizer assim: Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará a vida, e ao 3º dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como chuva serôdia que rega a terra. Esse texto é muito conhecido, até lembrei de algumas canções que tem sobre isso, né? Sobre o bálsamo de Gileade, veremos nos próximos versículos. Mas fala sobre isso, de Deus ferindo o seu povo, fez a ferida e a ligará, nos feriu, mas vai nos sarar. E Yasmin, a gente às vezes, né, pode ler esse texto e falar, poxa, mas isso faz parte do caráter de Deus? Ele estava ferindo ali o seu povo? Havia, por acaso, um propósito também pedagógico nisso, né, de Deus querendo ensinar o seu povo, falar de amor mais uma vez para o seu povo, por mais que o levasse para o deserto, mas fosse para reconquistar? Então a gente não precisa ter nenhuma dúvida aqui sobre o caráter de Deus, embora lendo o texto friamente pode parecer, mas não é isso, né? Exatamente. E Deus nos ensina muitas das vezes por meio do sofrimento. Eu li até esses dias, eu não sei onde tá, mas estava falando que Jesus aprendeu muito por meio dos sofrimentos que ele passou. E eu vejo também muitas das vezes como a gente está debaixo da mão de Deus. Então a gente está aqui. E muitas das vezes quando veio um castigo, não foi porque Deus está ali propriamente nos castigando, mas é como se a gente saísse desse lugar ali de proteção de Deus e dali nessa vulnerabilidade, e o inimigo ele pode ali nos atingir e nos ferir. Não propriamente o Deus que está ali nos fazendo mal, mas nós que saímos debaixo
dessa proteção de Deus. Sim, isso é muito forte, porque muitas pessoas falam, mas Deus está castigando. Não, a pessoa que saiu debaixo da proteção, debaixo da provisão, debaixo dos cuidados de Deus. Então, também cabe a nós, né, a diferença do filho pródigo e da ovelha perdida. Vocês já ouviram falar disso, né? O filho pródigo, ele foi para longe e ele, quando caiu em si, ele decidiu, vou voltar para casa do meu pai. Então, ele toma essa decisão. E assim também nós, né? Se por acaso sairmos debaixo dessa bênção, dessa proteção, e é um privilégio estarmos debaixo dessa bênção, podemos voltar. Porque o Pai está de braços abertos. E, Dave, é interessante a gente mudar essa ótica, de parar de enxergar como um castigo, mas enxergar como Deus nos chamando, Deus querendo nos curar mais uma vez, porque apesar do juízo, a gente sempre fala isso aqui, né? Apesar de todo o juízo que a gente vê em Oséias, Deus sempre termina com misericórdia. Então, o objetivo não é um castigo, mas Ele quer sarar o seu povo. Sim, não é. Que a gente vê aqui no capítulo 6, é que Deus queria que o povo conhecesse Ele. E a gente pode ver que o povo ali não tinha intimidade com Deus como Ele queria que tivesse. Com o decorrer do passar do tempo, o povo acabou deixando a festa esfriando, entrou ídolos no meio do povo fazia adorações e buscava fora do contexto ali do que era Deus. E deixou de conhecer a Deus. E eles tinham, o texto deixa entender que eles tinham uma fé pequena ali naquele momento, uma fé que não era alcançável de conhecer a Deus. Era uma fé que, como cito um pouco mais à frente, que era como o orvalho, que quando vinha o sol, sumia, né? Evapora. Ele na manhã ali tá bonitinho, todo molhadinho, bonitinho, lindo a paisagem. Vem o sol, ele evapora. Eram orações assim. Deus queria profundidade, Deus queria mais ali conhecimento do povo, que o povo conhecesse Ele. Exato, a gente viu isso no versículo 3 e é muito forte, porque Deus não quer que você entre no mar, até porque não basta só você entrar no mar e molhar os tornozelos, nem os joelhos, nem os lombos, mas que você entre por completo. E quando você está ali totalmente imerso na presença de Deus, é aí que a gente aprende a confiar realmente nele, porque enquanto tá no tornozelo, veio uma onda, tu rapidinho foge. Eu, pelo menos na praia, sou assim, eu não gosto muito não. Veio uma onda pro meu lado, eu já tô indo pro outro, já tô saindo. Mas espiritualmente falando, Deus nos convida a ficar imersos, a realmente depender dele. E o povo, nós vimos que buscava alternativas humanas, ia buscar refúgio no inimigo. Então nós temos aqui um grande alerta para nós. E a gente vê, acho que foi no versículo 2, né, onde fala em questão de dias. Então nós vemos que Deus tem esse poder de uma restauração até rápida, digamos assim, não ignorando que realmente há um processo, mas usando o exemplo que nós falamos aqui do filho pródigo, quando o pai o viu, o filho falou, não, me trate como um dos empregados da casa, mas o pai já logo colocou um anel no dedo, já colocou uma festa. Então, Deus tem esse poder de restauração. Mas, Yasmin, quando nós olhamos para o poder de restauração, muitas pessoas, às vezes, não creem que Deus tem o poder de fazer todas as coisas novas. A gente fala muito sobre isso, mas para algumas pessoas é difícil crer nisso. Mas o meu passado, mas aquilo que eu fiz, mas os outros que conhecem aquilo que eu fiz, o diabo também acusando, mas a gente tem que se lembrar que o que realmente importa é que Deus não leva mais isso em consideração. Exato, e a palavra acho que é o amor, né? Nada pode nos separar do amor de Cristo, então às vezes a gente olha muito pela ótica humana, e de fato quando a gente leva para uma balança humana, diante do juizado das pessoas, de como as pessoas pensam, das perspectivas humanas, de fato vai ser difícil compreender, mas a Bíblia diz, né, o que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem. Sabe, o coração de Deus, ele é muito maior. E às vezes a gente tá ali preso porque a gente tá olhando através da nossa perspectiva. Então é por isso que a gente vai ver mais um pouquinho, né? A importância do conhecimento de Deus. É conhecer o conhecimento dele. É pensar como ele pensa. Quando a gente vai, sabe, mergulhando na palavra, a gente vai tendo essa renovação de mente. A gente vai começando a entender. Lógico, a gente nunca vai entender tudo. Mas a gente vai entender um pouquinho do que é essa grandeza desse amor. Então, ele pode sim restaurar, pode fazer tudo novo. Não como o homem vai jogar na cara, o homem, né, vai... O diabo vai acusar também, O diabo vai acusar. Nossa própria carne, nossa autocrítica vai ficar ali acusando. Mas é lembrar que não é da nossa perspectiva, é da perspectiva do Pai. Exato, isso é muito forte. Quando a gente fala sobre o conhecimento de Deus, assim, dentro da psicologia, a gente
fala muito do autoconhecimento, de você se conhecer. Mas eu acho muito mais bonito quando a gente fala do conhecimento do alto, né? O alto, com L, no caso, autoconhecimento. Ou seja, é conhecer ao Senhor. Você quer conhecer mais sobre você? Vai conhecer mais sobre o Senhor, porque Ele é a fonte. Você foi criado à imagem e semelhança dEle. Quando a gente entende isso, fica mais claro. Ou seja, podemos buscar e está acessível o conhecimento de Deus. E como até nós já comentamos um pouco, e o David pode explicar um pouco melhor, de que não basta você conhecer, não basta um encontro. Claro, um encontro já nos transforma, mas Deus nos convida para algo muito mais profundo, para comunhão, para relacionamento, para dia a dia. Então Deus nos convida a prosseguir conhecendo, e dessa fonte aí a gente pode mergulhar fundo, porque não tem fim, né, David? Não, com certeza. Buscar-me, né? Tem que buscar primeiramente o reino de Deus. Exato. E a sua justiça, né? E as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, acho que a gente tem que colocar o foco sempre diante de Deus, olhar para Deus acima de todas as coisas. O conhecimento, o conhecer a Deus acima de tudo, eu acho que é o primordial e é o que a gente vai tratar aqui. A falta de conhecimento, isso nos afasta e acaba nos tirando um pouco ali do real caminho do que é. Acabamos buscando soluções humanas. Recorremos, como o povo recorreu a reis. Eles deixaram de ter um exército forte, porque eles buscaram a ajuda do povo sírio, sim, do povo externo. Então, a gente, quando não tem Deus ali no nosso caminho, a gente acaba olhando para os lados e olhando para soluções que temos com as nossas mãos, soluções palpáveis, né? Sim, o coração é uma fábrica de ídolos, né, David? Quando Exatamente. Não é Deus que está em primeiro lugar, ele rapidamente vai substituir com outra coisa e ali começa a desandar tudo, porque perde esse alinhamento. Precisamos alinhar o nosso coração com o coração de Deus e aí você vai ver as coisas prosperarem na sua vida. E prosperidade, já falamos aqui também, é muito mais do que dinheiro, é uma coisa muito mais ampla que vale a pena a gente estudar mais sobre isso. Então prossiga, né? Assim como nós fazemos aqui todos os dias, de segunda a sexta, você está prosseguindo em conhecer ao Senhor, você quer conhecer um pouco mais sobre o coração do Pai, o autoconhecimento, né? E quantas pessoas até dentro da igreja pararam de conhecer o coração do Pai, que até estão no ambiente, mas já estão frias, distantes, já estão ali com o coração fechado, com o coração rebelde muitas das vezes. Ou seja, o ambiente em si é até muito bom, mas se você não mudar o seu coração, o ambiente não vai te salvar, o ambiente não vai por si só mudar você. É preciso também que você tenha essa atitude. Vamos para o versículo 4, vou ler do 4 ao 6 e vai dizer assim: que te farei, ó Efraim, que te farei, ó Judá, porque a vossa beneficência é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Por isso os abati pelos profetas, pela palavra da minha boca. Pela palavra da minha boca os matei. E os teus juízos sairão como a luz, porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que a holocaustos. Esse texto é muito forte, porque até comentamos sobre isso, né? O povo se arrependia, mas logo voltava. Não tinha uma constância, eles continuavam com o coração rebelde. E quando fala de que Deus falou pelos profetas, pela palavra da boca dele, a gente vê que Deus estava insistindo com o seu povo, mas o povo estava vivendo como se não houvesse regras, como se Deus não estivesse vendo os pecados que eles estavam cometendo, mas Deus, ele tenta de todas as formas. E Yasmin, não podemos ter o coração rebelde, porque Deus, ele quer se revelar. Deus está revelando aqui a sua palavra hoje, ele quer falar com você. Mas se a pessoa resistir no coração, infelizmente a palavra não vai surtir efeito. Eu uso muito o termo que o convite, né, que a palavra tem para nós, que Jesus tem para nós, é irresistível, porque é algo bom demais. Mas, se você for olhar na própria palavra, irresistível, na verdade, a palavra, você pode resistir. Tem pessoas que resistem. E quantas vezes Deus tentou, Deus, através de Oséias, está falando mais uma vez, e o povo continuamente resistindo à voz de Deus. Exatamente. É algo muito triste, né? Porque às vezes a gente acha que a gente sabe o que é melhor pra nós. Por exemplo, quando a gente é criança e nosso pai fala, não faz isso, nossa mãe fala, não faz aquilo. E a gente, às vezes, né, resiste à voz dos nossos pais porque a gente acha que o que a gente quer fazer ou a gente quer ir é melhor. E eu acho que é aí que para, muitas das vezes, a rebeldia do povo. Quando eu acho que o que eu quero, o que eu projeto é melhor do que o que Deus tem. E aí entra esse coração rebelde que desobedece, né, por querer fazer as suas vontades, os seus desejos. Mas a Bíblia já diz, né, a vontade de Deus é boa, perfeita
e agradável. Então, assim, não significa que ela é boa, que não vai doer, que não vai, de alguma forma, né, uma renúncia. A gente vai ter essas coisas, mas é para um bem maior, sabe? Por exemplo, um jovem de namorados, né? O sexo antes do casamento. Então, a gente pensa assim, mas eu vou renunciar. Uns querem ser rebeldes, porque querem viver. Mas a gente tem que entender que todos os nãos de Deus são proteções para nós. Então, quando ele fala assim, não faça isso, e a gente tende a ser rebelde, a gente tá saindo debaixo dessa proteção de Deus. Porque o não de Deus, o pedido de Deus para renúncia, é, na verdade, proteção. Quando ele fala assim, aqui mesmo, né, para não fazer ídolos, ele tava querendo ser o próprio Deus do povo. Isso era proteção para o povo. Só que o povo enxergando de maneira imatura, quis, né, seguir os próprios caminhos, e a gente vai ver esse final aqui que não foi bom. Exatamente. O manual, que é a Bíblia Sagrada, é para o nosso bem, para a nossa preservação. Eu posso pegar esse telefone e jogar ele no meio debaixo d'água? Eu posso. Mas vai continuar funcionando? Ou se por acaso voltar a ligar, vai funcionar por completo? Provavelmente não. Então, se existe a instrução, se o fabricante deixou essa instrução, se por acaso ele superaquecer, tira o cabo, desliga ele, coloca no modo avião, sei lá. Mas se o fabricante deixou a instrução, é porque ele sabe. Se ele criou, ele sabe o que é melhor. Mas é difícil de entrar na nossa cabeça quando falamos sobre a nossa vida, os nossos hábitos e comportamentos que precisam ser mudados. E a palavra vai confrontando. E que ela toque no seu coração no dia de hoje. E que você possa se arrepender. Porque, Dave, você até comentou, esse povo era como o orvalho. O arrependimento deles não era duradouro. Ou seja, não acompanhava os frutos de arrependimento que nós precisamos ter. Porque senão vai ser apenas um remorso, né? Sim, não, como o versículo 6 diz, são sacrifícios tolos. Deus não quer sacrifício, Deus queria ali a fidelidade do povo, realmente, a misericórdia do povo, o coração arrependido. E quando Deus vê o povo seguindo caminhos totalmente opostos e só vindo quando dói, quando doía, eles falavam, tanto que eles têm um manual ali que eles seguiam. Quando dói, a gente vai lá, a gente ora. Em até 3 dias. Deus mandou, sei lá. Isso aí, exatamente. E sendo que Deus só queria que... Gente, vocês só precisam me conhecer. Israel, vocês só precisam me conhecer. Eu sou Deus. Tudo que já aconteceu com vocês de bom, tá aqui, tá escrito, é só seguir. Eu tô aqui. E o povo acaba seguindo, fazendo sacrifícios que já não tinha interesse nenhum para Deus, altares que não tinham interesse mais nenhum para Deus. E virou uma religiosidade que o próprio Jesus já condenou, porque as festas, os sacrifícios se tornaram práticas vazias. Sim. Porque se não acompanhava um coração sincero, Deus não iria receber, não iria ter um valor. E aí a gente continua no versículo 7, vai dizer, mas eles traspassaram o concerto como Adão. Eles se portaram aleivosamente, né, uma forma rebelde, contra mim. Gileade é a cidade dos que praticam a iniquidade, calcada de sangue, como hordas de salteadores que espreitam alguém. Assim é a companhia dos sacerdotes que matam no caminho para Siquém. Sim, eles têm praticado abominações. Vejo uma coisa horrenda na casa de Israel. Ali está a prostituição de Efraim. Israel é contaminado. Também para ti, ó Judá, foi assinada uma ceifa, quando eu remover o cativeiro do meu povo. Esse capítulo ele é bem mais curtinho, né? Mas nós podemos observar que Deus está alertando. Deus está chamando o seu povo. Está falando, olha, vocês quebraram a aliança, mas eu estou aqui, estou disposto, mas eu preciso enxergar em vocês os frutos de arrependimento. Eu preciso enxergar um coração sincero. E uma grande falha que nós observamos aqui, já vimos até em outros capítulos, é que os líderes estavam falhando. O povo estava sendo induzido ao erro também por conta da falha dos líderes. E Yasmin, isso é muito sério. Você já está também à frente de grupos e sabe como que isso influencia. E mesmo que não está à frente de nada, humanamente falando, mas está à frente da casa, não sei se na escola ou na faculdade, mas está à frente, né? Tem pessoas que estão olhando para nós. Olha a importância da liderança em guardar o coração, em dar o bom testemunho, porque o povo foi levado a errar por conta do mau exemplo deles também. Exatamente. A Bíblia já diz, né? Fere-se o pastor e dispersam-se as ovelhas. Mas a gente também vê em outros lugares, quando líderes se levantam, por exemplo, quando Jonas se levanta, e aí, por causa do levantar de Jonas, o rei também se levanta em jejum. Então, a gente vê isso muito acontecendo na Bíblia, sabe? Quando tem ali um rei, um líder que se posicionam, as coisas mudam. Então, é muito importante que esse líder ali
realmente se posicionem como alguém que Deus chamou ele pra ser, né? De frente, alguém posicionado, alguém de fé. Não, e é interessante porque eles eram os líderes, eles poderiam ter já há muito tempo ensinado o que era correto, o povo até tinha noção do que era correto, mas eles tinham total conhecimento das escrituras, daquilo que Deus tinha ordenado. E quantas vezes, Dave, a gente não sabe o que é correto, mas passa por cima, faz vista grossa, não, mas não tá bem assim. Será que a gente adapta a nossa vida à palavra ou quer adaptar a palavra à nossa vida, né? Para tolerar os erros, tolerar os maus hábitos. Isso é muito sério, porque esse mesmo erro que a gente aponta para os líderes, os sacerdotes, a gente pode estar cometendo, de saber que é errado, mas mesmo assim continuar cometendo. Sim, a palavra de Deus ela é um manual de instrução pra gente, né? E quando o Espírito Santo ou Deus vira fachada na nossa vida, porque a gente está mostrando Ele, mas na verdade no oculto não estamos vivendo, é certo que a injustiça vai crescer no nosso meio, no meio das lideranças, seja isso no meio político, seja no meio aonde vivermos. Se as lideranças ou o povo, o próprio povo ali, se corromper, deixar Deus apenas numa fachada, a injustiça cresce de forma que a gente pode ver aqui no livro de Oséias. Exato. E se você sabe que algo é errado, se Deus já te sinalizou que isso é errado, deixou de ser uma ignorância e já está sendo uma rebeldia contínua contra a voz de Deus. E não só em Oséias, mas em toda a Bíblia a gente vê que não é um bom caminho se rebelar contra o Senhor. E para a gente já poder finalizar este livro, né, vou fazer um resumão, mas só para você se atentar aqui no versículo 11 que nós lemos, chega um aviso para Judá. Você lembra que este livro é baseado no Reino do Norte, né, em Israel. E Judá, o Reino do Sul, estava sendo alertado, mas nós vemos que não está isento. Quando fala sobre o tempo da colheita, também está dizendo que o juízo chegará para este povo também. E como sempre falamos, todo juízo, mas também vem acompanhado ali da misericórdia, da oportunidade que Deus sempre dá para o seu povo, né? E para a gente poder finalizar um resumão, nós vimos em Oséias 6, que é um chamado mais do que urgente para todos nós, para nos voltarmos para Deus, para permanecermos e continuarmos a conhecer ao Senhor. Você pode ter conhecido, mas parou no meio do caminho. Meu amigo, mais importante do que você começar bem é você terminar bem. Então, se você parou e por acaso está até envergonhado, volte o quanto antes e termine bem essa corrida. Que você possa viver na misericórdia, na fidelidade de Deus. E nós vemos que nesse capítulo a restauração da parte de Deus, ela é uma promessa que está certa para o seu povo, mas precisa que o povo se posicione, que tenha um coração quebrantado, um coração arrependido, que seja algo duradouro e não só quando está doendo, e de fato uma vida transformada. E Deus tem sempre a misericórdia para nos oferecer. É a causa de não sermos consumidos. Se estamos aqui hoje, é porque esse convite, essa oportunidade se estendeu mais uma vez, não desperdice. Para a gente finalizar, vamos ao comentário agora do missionário R.R. Soares, que sobre Oséias 6, ele nos diz assim: o Altíssimo lamentou a infidelidade dos israelitas e os acusou de terem transgredido a sua aliança, pois agiram com falsidade diante dele. Deus tinha exortado o seu povo por meio dos profetas a fim de que se convertessem a ele e buscassem conhecê-lo. Contudo, Israel seguiu o seu próprio caminho, oferecendo sacrifícios a Deus, mas ao mesmo tempo praticando a idolatria e a violência contra o próximo. Em vez de holocaustos, o Senhor esperava que os israelitas exercessem misericórdia, porém, as ruas da cidade estavam sujas de sangue por conta dos crimes cometidos por eles. E isso era para Deus uma verdadeira abominação. Se buscarmos o conhecimento do Senhor, saberemos que sua vontade é que amemos de todo o coração e também amemos ao nosso próximo como a nós mesmos. Muito obrigada, missionário R.R. Soares. E Davidson, muito obrigada pela sua participação aqui no podcast bíblico. Passa pra gente, David, o endereço de onde que você está congregando, os horários para domingo. Fique à vontade também para falar das mídias sociais, das suas próprias redes sociais, para quem quiser estar te acompanhando. Pode ficar à vontade. Bem, a gente é da sede de Duque de Caxias, Avenida Manuel Teres, 220. Domingo temos os cultos às 7, 9h30, às 15 e às 18 horas.
Nosso líder hoje é o pastor Anderson e vai lá, bênção de Deus. Glória a Deus! E se você é da região, esteja presente, não deixe de congregar. E a Yasmin, acho que o endereço é o mesmo, né, Yasmin? Mas não posso deixar de agradecer a sua presença aqui. É uma honra, uma alegria poder te receber. Até que enfim esse encontro aconteceu. E fala pra gente, pode falar do endereço, mas fala das suas mídias sociais. Sim. Fala também sobre o seu devocional que você tem e é maravilhoso. Ela tem um propósito, junto com os seguidores dela, de ler a Bíblia completa em 1 ano. E se por acaso você perdeu, dá tempo de correr atrás, né? Dá tempo, ainda dá tempo, então corre lá, me segue nas redes sociais, @yasminhitson. Então a gente tá no Instagram todo dia falando um pouquinho sobre esse propósito bíblico, né, de ler a Bíblia o ano todo, mas todos os meses nós temos propósitos paralelos, espirituais, seja de oração, de jejum e outras coisas que Deus coloca no coração. Então a gente tem grupo no WhatsApp, tem YouTube, a gente tem aplicativo de leitura bíblica, né, que é o aplicativo A Sós com Deus, e TikTok também, é tudo Yasminhitson, você vai me achar lá. Isso aí, perfeito. Você não escapa por nenhum lado. Nenhum. No TikTok, ela está lá. No YouTube, ela está lá. No WhatsApp, ela está lá. Ou seja, não tem desculpa para você não ter uma vida devocional com Deus. Combinado? Bom, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Dever de casa, leia Oséias 7 e volte para o próximo podcast para a gente continuar mergulhando mais e mais nesse livro vivo, nessa palavra que é eficaz e que nos transforma, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e que Deus os abençoe. Até mais! E aí, curtiu esse estudo da Palavra de Deus? Então já deixa o seu like, deixa o seu joinha e nos ajude compartilhando. Foi bênção para a sua vida, também vai ser bênção para outras pessoas. Deixa Deus te usar e compartilha essa mensagem de fé. Deixa aqui nos comentários o que você achou, o que Deus falou com você. A gente quer muito saber. E se você ainda não é um inscrito do nosso canal do YouTube, canal CJC Oficial, então se inscreva e ative o sininho das notificações. Nesse canal você pode conferir os programas que a gente grava aqui na íntegra, completos, sem cortes, para poder abençoar e te edificar na fé, tá bom? E te convido também a você conhecer o nosso canal do Instagram. Novidades, bastidores, as votações do podcast bíblico acontecem por lá, conteúdos exclusivos e muito mais é no nosso canal, é no nosso perfil do Instagram, @canal.cjc. Um grande abraço e já pode maratonar o podcast bíblico, hein? Até mais!